Boa noite, galera! Tá tudo bem com vocês? Gazeta Esportiva no ar com muito assunto pra gente discutir. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, mestre. Ô, meu amor. Hoje é quinta-feira, só porque o mestre tá aqui, o tempo virou. Já tava um calor ontem, hoje já tá um vento gelado aqui. E daqui a pouquinho o mestre vai falar tudo sobre a rodada de ontem. Garrafa também está aqui para falar da derrota do Palmeiras, empate no Clássico, vitória do São Paulo, notícias da seleção, demissão no Vasco, tudo isso e muito mais. Rapidinho, a gente volta já, antes tem dicas. Bom, mesa redonda de domingo aguardadíssimo, né, Garrafa? Muito, muito. Presença do Lúcio e todo o nosso timaço. Vai mesa ser imperdível. Imperdível. Bom, vamos para a nossa enquete do dia. A pressão em cima do Vanderlei Luxemburgo é válida? Foi essa que ganhou, Vinícius. Ele troca as enquetes, gente. Não deu essa, não. Essa não é dupla essa, aí, não. Vinícius e Michele. Vinícius, o chileno era música no final do programa. O Vinícius, eu vou até olhar aqui, vou fazer a contagem dos votos. Jamais ele faria isso, Michele. Bom, eu vou nem ser essa pergunta. Qual que é? A pressão em cima do Luxemburgo é válida sim ou não? É óbvio que não. Fala, Garrafa. Então, assim, a pressão por um bom futebol, ela é válida sim, só que eu acho que ela, em alguns momentos, ela é demasiada com o Vanderlei. Mas que o Palmeiras merece uma carga de pressão, de cobrança, merece, como todo mundo no futebol brasileiro tem pressão. Por que seria diferente no Luxemburgo? O que não pode é ser apenas com o Luxemburgo. E muito acontece tudo com o Luxemburgo. Daqui a pouco eu explico. Então, eu acho que qualquer tipo de pressão ou crítica, ela é válida. Mas do jeito que é com o Vanderlei é um exagero, mas a pressão é válida, sim. E aí, mestre? Um recadinho para os pressionantes. Vão plantar batata. É o Celso, tá plantando lá. Então, ganhou por 9-2 essa enquete. Já separei minha arinha lá, viu, mestre? Para começar a plantar umas batatinhas amanhã. 10 a 2 que você votou nessa também? Então tá bom. Mas aqui eu queria fazer, vamos fazer que... Não, eu vou perguntar para eles. Na hora do Corinthians? É possível. Vou Hoje perguntar ela tá agora. Aqui, O Corinthians já deve pensar em... já deve pensar... vai responder na hora do Corinthians. Se o Corinthians já deve pensar em rescindir o contrato com o Luan. Daqui a pouco vocês respondem. Bom, você que está em casa, volta lá no nosso WhatsApp, número 11994791633, mas a pergunta é do Luxemburgo. Para você votar no site gazetesportiva.com. É justa essa pressão? É válida em cima do Luxemburgo? E quem participar pelo nosso WhatsApp, que mandar vídeos pra gente aqui, vai levar de presente amanhã. Vou escolher uma pessoa para levar um presentão, sabe o quê? A mesa de futebol de botão que o mestre tá doido para brincar. Que a gente vai fazer um campeonato aqui na redação. Olha lá, presente da loja Moleque de Rua, lá da Rua Bom Pastor do Ipiranga. Você vai retirar lá o seu prêmio. É pesada a mesa, então tem que ir de carro, perua, porque é grande esse negócio. Não cabe dentro do carro. Como é que cabe, Michele, calma, você exagera. Cabe no carro, cabe? Só baixar, rebaixa o banco, cabe. Deixa que a garotada e os pais dão sempre um jeito. As mães começam, essa mesa aqui. Não, essa mesa cabe, ela é sensacional. Onde vai pôr na casa? Dá um jeito, facinho. E vem os botõezinhos. Então, você quer essa mesa de futebol de botão para brincar com seu filho, para resgatar a infância dele? Manda o WhatsApp falando que você quer a mesa, beleza? Com e o filho. Não é dobrável? Não é dobrável, não. Essa não é dobrável, mesmo. não. Ela é do tamanho quase da nossa mesa. Você é da geração de videogame, não, é grande mesmo, eu sou pra da pegar. Geração do Atari. Na minha infância, cara a cara. não tinha mesa de botão. Era na rua? Como era? Era no chão. No chão. Riscava o campinho, às vezes, se precisasse, né? Não, eu estava no chão, você já sabia. Tampinha de relógio eram os botões, celuloide? E os botões eram comprados, eram botões sobretudo. De roupa? De roupa, alguns foram de relógio, tampa de relógio. De roupa de mulher, principalmente. Sobretudo, taieira, essas coisas que a mulher... Você botou um raiz mesmo, na essência. Você ia no bazar, ia lá no brechó e comprava os botões e montava o time. Agora, você comprava os botões de acordo com as características do jogador. Aí você tinha um botão vermelhão, grande. O botão grande você botava de zagueiro. Aí você botava... Eu tinha um botão ponta esquerda que era sensacional. Ele era uma espécie de uma cartolinha, sabe? Só que redonda assim, com a abinha embaixo. Isso aí para fazer bola de cobertura. Aí ele era ponta esquerda. Então ele ficava aqui, o gol está ali, ele ficava aqui. Aí você batia nele, você dava
Já fazia a tabelinha, né? Fazer a tabelinha, Bom, pegava depois você vai embaixo mostrar pra na gente. aba Você vai mostrar pra gente. e depois batia no Ele tá vendendo bem o peixe. Galera, Vamos ver vocês se... comeram todo o tempo de comentário do programa de hoje. Vamos ver se no vocês campeonato comentam vai rolar 30 mesmo. segundos Isso aí. É muito mais importante quer saber isso do que saber que o Corinthians não jogou nada. Não jogou nada, não joga nada. Bom, vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras não sabia o que era derrota há quase 3 meses, gente. E mesmo assim, Luxemburgo pressionado. Se não fosse um pênalti desperdiçado, o tabu não teria caído. E o resultado negativo reativou a pressão em cima de quem? Do Vanderlei. Sabe por que você tá ouvindo essa música? Sabe? Porque Botafogo e Palmeiras no Engenhão foi o jogo do finalmente. O time do Rio venceu depois de 10 rodadas e o Verdão, enfim, perdeu no Campeonato Brasileiro. O Fogão abriu o placar com Pedro Raul após cruzamento de Kevin. Pouco depois, Caio Alexandre no rebote fez o 2-0. Palmeiras diminuiu com o William e teve a chance de empatar com o próprio camisa 29. Mas Diego Cavalieri defendeu o pênalti e assegurou a vitória carioca. Botafogo 2, Palmeiras 1, placar final. Nós precisamos de fazer alguma coisa. Acho que nós precisamos fazer alguma coisa. Nós temos muito garoto, nós estamos trazendo bastante garotos para a equipe de cima, fazendo um trabalho que tem que ser feito. Eu acho que é um trabalho que tem que ser feito. Abrir espaço para a garotada, mas não podemos jogar a garotada toda com a responsabilidade que eles vão resolver os problemas do Palmeiras e jogando nas costas deles a responsabilidade. A diretoria sabe disso, temos que fazer alguma coisa, que o elenco está curto e precisamos de fazer alguma coisa para melhorarmos também, darmos um upgrade, darmos junto com o que nós já temos, mais qualidade também dentro do nosso elenco. Pois é justo isso que ele falou, que precisa de gente pro elenco e tudo mais? Assim, ó, mestre, para responder já direto o que a Michele perguntou, e ele tomou pau muito porque falou isso, né? Porque todo mundo pode pedir reforço. Todo mundo pede, menos o Vanderlei. O Vanderlei não pode pedir. O Vanderlei não pode perder. O Vanderlei vai tomar água, quebrou o copo. Tu não pode tomar água e quebrar o copo, é impossível. Ou seja, o Vanderlei merece críticas? Claro que merece críticas, como todo mundo merece. Ontem, por exemplo, o Palmeiras fez um primeiro tempo sofrível, horroroso, ele admitiu que realmente fez isso. Penso que o Vanderlei errou ao colocar o Mike improvisado lá pela esquerda. O Scarpa, quando entrou, deu maior condição de jogo, é um jogador de muita qualidade. O Mike já é questionado pela direita. Se vai insistir com o Mike pela esquerda, acho que foi um erro do Vanderlei. O Vanderlei precisa soltar um pouco mais esse time, não é? Agora, quando ele está perdendo os garotos para a seleção, só para treinar, né? O Verón está indo lá só para treinar. Ele está perdendo jogadores para a seleção principal. Né? O menino, desculpe. Né? Não, tem na Sub-20 também. O Verón está 10 dias com o Jardine só para treinar. Né? Aí perde jogadores para a seleção principal. Tem jogadores contundidos. Tem jogadores para seleções de outras nacionalidades. Será que ele não pode falar que o Palmeiras precisa de reforços? Até porque o Palmeiras esse ano só teve 2 reforços. O milionário Palmeiras, da tia Leila, só teve o Rony, né? Que gastaram uma grana danada com o Rony, e também o Vinha, não é? Então, mas parece que quando o Vanderlei fala que precisa de reforços, é o fim do mundo. Cabe críticas ao Palmeiras, cabem críticas ao Vanderlei, cabem, mas é um exagero de tudo que o Vanderlei fala, né? Vira uma enormidade, mestre. Vinha da ira. Isso. É o seguinte, o Vanderlei já tinha dado um passo à frente quando ele botou os 2 pontas abertos, né? O Verón, ou o Wesley, ou o Rony, enfim, esses 2. Aí o Palmeiras melhorou de produção. Ele precisa dar mais um passinho à frente. Para com esse negócio de 2 volantes. Bota um meia ali. O Scarpa, você viu que ele funciona jogando, vindo de trás para frente. 3 volantes! 3 volantes! Pois é, e ele não muda a bola. Não, mas ele já tirou um, são 2, aí o senhor quer que fique só um, mas aí não vai ficar o time muito sujeito a tomar gol? Para jogar com o Botafogo sem torcida ficaria bom. Não vai ficar, precisa parar com esse negócio de achar que se tirar um volante, aí vai tomar só com gol. O volante, cai o mundo, a casa cai. Não é isso. Sei lá, hein? Você pega os melhores times do mundo, só joga com volante. Não joga com 2. Ninguém mais joga.
Só no Brasil é que ficou essa fixação nesse tipo de jogo. E isso tira a fluência do time, a saída de defesa para o ataque, a construção de jogada de ataque, sabe? Que é o que o Garrafa acabou de dizer, o Palmeiras precisa ser mais fluente. E não é por causa disso. É um jogador, é uma posição, mas às vezes essa é vital. Entendeu? Quer dizer... atrapalha toda a cadência do resto, jogo. todo o funcionamento, toda a dinâmica do jogo. Bom, Alexandre Silvestre, ao vivo da Academia de Futebol, só 3 derrotas em 2020 e o povo não deixa o mestre Luxemburgo em paz, hein, Silva? Boa noite. Boa noite, Michele. Quebrada a invencibilidade palmeirense na temporada, 20 jogos sem derrotas e o Palmeiras perdeu a sua primeira partida. A gente ouviu agora há pouco, antes do debate aí do Garrafa, do professor Alberto com você, Michele. Aliás, um abraço para todo mundo que está conosco no Gazeta Esportiva. É importante a gente frisar que o Luxemburgo, além de ter pedido reforços para a diretoria, também criticou a CBF, que convocou para a seleção sub-20, a do André Jardine, para a segunda metade de outubro, 2 jogadores desse elenco que o Luxemburgo julga, digamos, curto, né? Estou falando do Veron e do Danilo. O Palmeiras está trabalhando para tentar a liberação desses jogadores que serão, em tese, desfalques para o segmento dos campeonatos a partir do dia 21 de outubro. O Palmeiras trabalha para tentar essa liberação. Luxemburgo também aproveitou nessa mesma entrevista de ontem, após a derrota para o Botafogo no Engenhão, para cobrar o próprio time. Tem um monte de técnico aí que distorce a leitura do jogo, né? O time joga mal, os caras vêm para a entrevista, não, você viu outro jogo, o time evoluiu. O Luxemburgo não gostou nada do que viu, ou seja, criticou o próprio time que ele comanda. Precisa ter uma regularidade, não pode jogar 2 jogos bons como nós jogamos e vem cá embaixo, na maneira como nós fizemos hoje. É inadmissível uma coisa dessa, né? Então a gente tem que ter, saber que nós estamos disputando um campeonato para estar na ponta. Não estamos disputando um campeonato para estar respeitando o Botafogo, sempre tem a tradição do Botafogo, da equipe do Botafogo, mas era um jogo para você jogar uma decisão, e decisão se joga de maneira diferente. Não pode jogar um tempo, 30 minutos, 15 minutos, segundo tempo, 30 minutos de jogo e deixar tantos minutos para trás sem ter um comportamento de um jogo de decisão. Só para arredondar a história desse mimimi aí do Luxemburgo pedindo reforços, a diretoria está tentando buscar alguma coisa no mercado sul-americano. O problema é que o Palmeiras, apesar do alto investimento, também sofre com a crise agravada pela pandemia do coronavírus. Inclusive, calcula-se que o Palmeiras deixa de faturar em 2020 cerca de 200 milhões de reais. Mas o Palmeiras está de olho no mercado sul-americano e já eu volto para falar de reforços que devem chegar pro clássico contra o São Paulo sábado no Allianz Parque. Ale, bom, e aí, quando o Luxemburgo faz uma... Não é uma crítica, mas é realmente uma análise ali do trabalho da equipe, falando que não pode deixar que isso aconteça, que tem que... vocês acham que os jogadores ficam chateados com ele? Ou ele está certo de falar? Ou ele acaba começando a perder o vestiário? Porque hoje em dia, sei lá, tudo tão diferente de antes. As pessoas estão muito suscetíveis. Né? E o problema que esse negócio do fone de ouvido, o celular, isso aí quebra a concentração, a união. A interatividade. A empatia entre os jogadores. Verdade. Que cada um na sua e tal. Então aí cada um interpreta de um jeito essa maneira de se expressar do treinador. Sabe, eu acho que tem tudo uma ligação. Você sabe que a história hoje em dia, antigamente ela era estudada como uma coisa linear, né? Como um processo linear. De ano para ano, não sei o quê. Ela hoje, então, ela é entendida como uma rede, uma complexa rede de acontecimentos que vão se entrelaçando e vão produzindo outros, entende? Sim. É diferente. Então, você pega
tem pequenas coisas que parece que não tem uma coisa a ver com a outra, mas tem. É a ausência do coletivo, dos treinos coletivos, que era uma prática usual no futebol brasileiro, quando o futebol brasileiro jogava um futebol agradável, bonito e eficiente. A ausência dele tira um pouco desse conceito de... Porque quando você está fazendo um coletivo, é como se você estivesse num jogo. Sim. Você está se apoiando no seu companheiro, está apoiando o seu companheiro, quer dizer, está discutindo, você está criando esse clima de coletividade. O Vanderlei, mestre, trabalha muito bem esse aspecto. Apesar de tudo isso que o senhor colocou, que ele é real, desse distanciamento. O Vanderlei é um cara que aglutina. Agora, muita gente tentou... Mais uma cobrança em cima do Vanderlei, fritá-lo porque disseram o seguinte, ó, ele tá jogando os meninos na boca do leão, tá falando que tá fritando os meninos. Não vejo nada disso, não, mas, nossa, mas todo hoje, nossa, o Luxemburgo, pô, ele tirou o foco, jogou em cima dos meninos, dos mais jovens. Gente, o Vanderlei, ele ficou sem 6 jogadores para esse jogo. Natural, e ele não pode nem pensar em pedir reforços. O Palmeiras, como ele disse, é um time que briga na parte alta, com o Flamengo, né? com o milionário Flamengo, com o Atlético, que está buscando reforços. O Sampaoli quase montou um time inteiro. O Vanderlei não pode pedir 2 jogadores. O Palmeiras não precisa de um lateral esquerdo, o Palmeiras não precisa de atacante, o Palmeiras não precisa, talvez, de um outro meia, já que os meias que estão lá não estão funcionando. Não é? Então, sabe, se exagera demais. O Palmeiras merece críticas, sim. Merece crítica, sim, mas não dá para questionar em termos de resultado. E futebol é resultado, está provado isso. O Diniz ficou, era para ter caído, ficou porque ganhou. Daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo. Bom, para quem esperava mais um jogo horrível do Corinthians contra o Santos, completamente remendado, o Timão não conseguiu a vitória, né? Continua, né, naquela draga, continua na zona do rebaixamento, olhando ali, ó, no retrovisor, o rebaixamento chegando. Dá uma olhada. Semana de protesto, cobranças de clássicos. A resposta do Corinthians diante de tamanha pressão? Um início de partida tenebroso contra um Santos repleto de desfalques. O Peixe dominou a primeira parte do jogo na Neoquímica Arena e precisou de apenas 10 minutos para fazer 1-0 com o Madison. Do lado do Corinthians, estava difícil chegar ao gol adversário. Tanto é que o empate só veio na base da raça, da vontade. Danilo Avelar, no finzinho da primeira etapa, aproveitou a confusão na área e ganhou a dividida com o goleiro João Paulo pelo alto. Lance que gerou reclamação, mas terminou em gol confirmado pela arbitragem. Na segunda etapa, o Timão voltou com alterações e, aproveitando o cansaço do rival, ficou mais no campo de ataque. O Santos ainda ameaçou uma ou outra vez, mas as melhores chances vieram com Fagner, que furou o cruzamento de Mosquito, e Matheus Vital, que obrigou João Paulo a fazer grande defesa. E terminou assim em Itaquera, 1-1 no clássico. Resultado que cai bem para o Santos, que entrou em campo com inúmeros desfalques e segue brigando na parte de cima da tabela. Já o Corinthians segue pressionado. Chega ao 4º jogo sem vitória e ainda flertando com a zona do rebaixamento. Os 15 primeiros minutos, se não me engano, os 10 primeiros que até tomar o gol, realmente a gente estava muito mal no jogo. Mas depois do gol, nós tomamos conta do jogo. Que fique bem claro, não é justo o placar. Pelo que a gente apresentou, pelo que a gente fez, a gente tinha que ser saído com a vitória hoje, tá? Essa é a minha maneira de ver o jogo. Se fosse falta, o VAR anularia. Se tivesse tido. A reclamação do banco foi um pouco antes, quando o Pará foi disputar uma bola e o rapaz com o braço dá no rosto dele. E ele, há uns 5, 6 minutos antes, tinha dado uma falta na frente do banco do Corinthians igual. A reclamação foi daquele lance, não do lance do gol. Mas não interferiu não no placar, não. E se tivesse 1-0, a gente não sabe se eles não empatariam ou se a gente não... Então não interferiu, não. Diretamente eu acho que não. Pois é. Eles vão falar, atualizando as notícias do Corinthians, primeiro Jonas Campos, direto do Parque São Jorge, agora o Coelho vai ter um problemaço na zaga, né, Jonão? Boa noite. Fala, Michele, muito boa noite a você, ao Garrafa, ao mestre Alberto Helena Júnior, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, Michele, notícia triste, o Danilo Avelar, que marcou o gol do Corinthians, gol de empate no clássico disputado na Neoquímica Arena contra o Santos, está fora da atual temporada. Um lance no finalzinho ali do jogo, nos acréscimos do segundo tempo,
O Avelar, junto com o atacante do Santos, Lucas Lourenço, se envolveram ali no lance. O Avelar caiu chorando, sentindo bastante o joelho direito, deixou o campo de maca. Na hora, colegas da imprensa que estavam mais próximos ali do gramado da Neoquímica Arena disseram até que ouviram aquele estalo, né, de quando de fato ocorre uma ruptura no ligamento do joelho. Hoje o Avelar passou por exames e foi confirmada a ruptura no ligamento anterior do joelho direito. Recuperação em até 8 meses. Danilo Avelar, portanto, fora da atual temporada, volta só no ano que vem e já vai passar por cirurgia na quarta-feira da semana que vem, dia 14 de outubro. E aí um outro problema para o Diego Coelho, né, a partir desse fato triste, a gente inclusive deseja aí uma boa recuperação para o Danilo Avelar, o baixo número de zagueiros do elenco. Neste momento ele tem Gil e Bruno Mendes, dupla que claramente, obviamente, será titular no próximo jogo, domingo, contra o Ceará. Não há mais opções, o Coelho vai ter que subir aí uma garotada da base. O garoto Raul Gustavo, por exemplo, é um que já deve ser reintegrado, deve ser integrado ao elenco profissional do Corinthians. E o Timão, inclusive, diretoria, já pediu o retorno do zagueiro Marlon, que estava emprestado ao Cruzeiro, estava até acertando uma ida para a Ponte Preta, mas o Corinthians pediu o jogador de volta e ele será reintegrado ao elenco corintiano nos próximos dias. Uma reviravolta aí, notícia triste com o Avelar, e a zaga corintiana reconfigurada para o restante da temporada. Michele. Beleza, Jonas. Nossa, quem vai para o lugar dele agora, então? Não, bom, primeiro lugar, assim, né? Boa sorte ao Avelar nessa recuperação. Triste, né? É a lesão que ninguém gosta de ter, é a pior das lesões que tem pelo tempo, né? É uma lesão que ele se recupera e volta legal, mas de 6 a 8 meses fora, boa sorte ao Avelar. E aí o Gil, com a saída do Avelar, ele volta para a quarta zaga, porque o Gil é bom de quarto zagueiro, mas aí o Thiago Nunes chegou também lá, o professor Pardal, empurrou para criar o Avelar de quarto zagueiro, empurrou o Gil para a zaga central, né? É a história do Saci, enfeitou o Saci e arrancou a perna dele, né? Então, pelo menos o Gil volta para a quarta zaga, é uma boa notícia. Agora fica só Gil e Bruno Mendes, e o Corinthians vai atrás do Marlon, que não deu certo nem no Cruzeiro. Olha a fase do Corinthians. Tá? Então vamos ver, o Corinthians está precisando de reforços. Mais que reforços, mestre, o Corinthians precisa de um técnico. Não vou julgar o trabalho do Coelho. O Coelho está de forma interina, foi colocado pela presidência do Corinthians e o Andrés tem responsabilidade nisso. Se ele é interino, que o Corinthians contrate logo, para ontem, um técnico. Porque o Corinthians foi um arremedo de time, pegou um Santos esfacelado e o Santos, se tivesse um pouco mais de ousadia, mesmo com tantos desfalques, podia ter resolvido o jogo no primeiro tempo, 3-4-0. Né? Vacilou, deixou o Corinthians crescer, o Corinthians cresceu com muito empenho, é verdade, mas taticamente não vi nada demais, o Corinthians chegou ao empate e só, é muito pouco o Corinthians no Campeonato Brasileiro, o Corinthians precisa de um técnico e o André sabe disso e precisa correr atrás, mestre. Ah, mas isso não resta a menor dúvida. O problema é que o dirigente de futebol no Brasil, sobretudo, né, no mundo inteiro, mas no Brasil é mais, passa um torcedor. Se você tirar a gravata dele, vai lá andar no meio daquele bando de idiotas que ficam aí pedindo a cabeça de treinador, etc. E tal. Eu tenho conversado muito há tempos atrás com Cartola, e eu vejo isso neles claramente. Então ele é um torcedor, ele não raciocina, ele vai pelo fígado, vai pelo que ele acha que é melhor, porque ele conhece um tal técnico que é amigo dele, bebeu uma vez na casa dele, não sei o quê. Quer dizer, sabe, de um primarismo, de uma infantilidade inacreditável. É por isso que o futebol brasileiro está nessa condição que está. E eu acho que o Corinthians precisa de treinador, precisa de jogador, precisa de direção, que ficou agora criou num vácuo, né? Precisa de juízo para acertar suas finanças. Se dissesse, mas isso ninguém consegue. Não, o Flamengo conseguiu com o presidente anterior. Lembra disso? Sim. O Palmeiras conseguiu. O Palmeiras dá uma draga. Tudo bem, o Palmeiras teve o Mecenas, que foi o Nobre, que foi lá, botou o dinheiro dele para acertar a coisa. Mas acertou. E do Flamengo, não. O Flamengo não precisou nem de Mecenas. Foi só arrumar a casa, só trabalhar direito, com juízo. O São Paulo venceu. Depois de 7 jogos, Fernando Diniz, que o Garrafa nunca criticou,
se reencontrou com a vitória. Será que as mudanças do time tiveram influência no resultado? Pelo menos até o clássico, a pressão deu uma aliviadinha. O São Paulo veio a campo com 4 novidades: Bruno Alves, Luan, Vitor Bueno e Brenner. Mas o foco antes da partida era o técnico Fernando Diniz, muito pressionado pela torcida. O jogo começou num ritmo lento e a primeira oportunidade foi do Atlético Goianiense, mas Volpi estava atento. A resposta do São Paulo veio em seguida, só que o chute de Brenner não saiu legal. O Atlético, aos poucos, ia colocando as manguinhas de fora. E nesse lance, Volpi quase foi surpreendido. E o time de Mancini queria jogo e teve 2 chances seguidas. Já ouviu o ditado de quem não faz toma? Baseado nele, o tricolor foi ao ataque e criou 3 oportunidades seguidas. Uma com Brenner, outra com o Igor Gomes e mais uma com Brenner, que no rebote de Kozlinski fez São Paulo 1-0. No segundo tempo, o time de Diniz voltou para decidir. Logo de início, teve um pênalti a favor marcado, mas não confirmado pelo VAR. E o tricolor não desanimou, foi ao ataque para garantir a vitória. E aos 19, ela começou a se confirmar. Gabriel Sara, de fora da área, fez São Paulo 2-0. Encurralado, o Atlético se arriscava pouco no ataque. E quando ia à frente, encontrava Volpi pelo caminho. Já a garotada do tricolor queria mais. Sara achou Brenner dentro da área livre e o garoto fez o segundo dele no jogo. São Paulo 3-0. A vitória estava garantida e por muito pouco não foi de goleada. No mínimo, mais 2 oportunidades claras de gol foram criadas. Final, São Paulo 3, Atlético Goianiense 0. Com este resultado, São Paulo chega a 23 pontos no Campeonato Brasileiro e encerra um jejum de 7 partidas sem nenhuma vitória. Só que o mais importante é que o técnico Fernando Diniz ganha um respiro, pelo menos até o próximo final de semana. Afinal, no sábado, já tem clássico contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Hoje a gente esteve muito mais perto de tomar gol do que nos outros jogos. A gente precisa, e o time voltou, teve um pouco mais de harmonia. O futebol, como a vida, você não explica de uma maneira técnica só. Se for explicar de uma maneira técnica, o São Paulo tinha ganho praticamente todos os jogos que deixou aí pelo caminho pontos. Marcelo Bazejo chega ao vivo do CCT da Barra Funda, atualizando as informações do São Paulo. Diniz ganhou um fôlego, né, Bazejo? Mas a pressão pode voltar depois do clássico. Boa noite. Muito boa noite para você, Mi. Boa noite a todos que nos acompanham. Verdade, a vitória por 3-0 sobre o Atlético Goianiense fez a grande pressão em cima do Diniz dar uma amenizada. O time quebrou uma sequência de 7 jogos sem vitória, também quebrou uma sequência de 10 partidas consecutivas sofrendo gols. Então, ao menos por enquanto, a relação entre técnico e torcida teve uma trégua. Bom, mas depois da partida, questionamentos envolvendo os pedidos da torcida pela demissão do técnico Fernando Diniz foram pauta na coletiva e o técnico Fernando Diniz aparentemente não vem se abalando com o desejo de grande parte da torcida tricolor em vê-lo fora do São Paulo. Vamos conferir. Ser técnico de futebol do São Paulo é isso. É saber enfrentar momentos de dificuldades e passar bem por eles. Praticamente todos os treinadores que ganharam passam por momentos de pressão. Então a gente tem que saber passar, tem que saber respeitar a insatisfação do torcedor, trabalhar muito, fortalecer as relações dentro do clube internamente para poder vencer jogos e devolver alegria para a torcida. Coincidência ou não, São Paulo entrou em campo ontem com algumas mudanças essas que vinham sendo pedidos da torcida há muito tempo, como por exemplo o retorno do Bruno Alves à zaga do São Paulo, o Luan na vaga do Tietê e até mesmo o Brenner na vaga do Pablo. O Pablo, o reforço mais caro da história do São Paulo, acabou cedendo o seu lugar no time titular para um jovem revelado pelas categorias de base e que deu conta do recado, marcando
2 gols. Uma última informação, o Juan Fran foi substituído ontem, né? Ainda no primeiro tempo pelo Igor Vinícius. Aparentemente tinha sofrido uma entorse no joelho. Hoje realizou exames e foi constatado um estiramento no ligamento do joelho do jogador. Não será necessária uma cirurgia, mas ele fica como desfalque. Já inclusive iniciou a fisioterapia. Mais um desfalque para o técnico Fernando Diniz no São Paulo. Daqui a pouco eu estou de volta trazendo Brenner, Gabriel Sara, as joias de Cotia que brilharam ontem contra o Atlético Goianiense, e também para falar sobre como o São Paulo chega para o clássico contra o Palmeiras, clássico importantíssimo, confronto direto pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, viu, amigos? Mas e aí, Juan Fran vai fazer falta para o São Paulo? Devolvo para vocês aí no estúdio. Obrigada, Basílio. Que rodada, hein? É Juan Fran, Avelar, todo mundo... Faz parte, né, Michele? Boa sorte também ao Juan Fran, pelo menos não vai passar por cirurgia assim como o Avelar. Agora, mestre, a gente normalmente aqui no Mesa Redonda, na redação... Neymar também. A gente fica discutindo, Neymar, né? A gente fica discutindo aí desempenho e resultado, né? E está cada vez mais claro que o resultado é o mais importante. Tivesse o Diniz perdido ontem, a chance dele estar à frente do São Paulo, certo ou errado, você podia questionar ou não, era muito pequena, já se dava certa a saída do Diniz. Como ele ganhou, ele ganha fôlego, né? Ele tem fôlego para o clássico do próximo domingo. E aí, o Diniz, que, pô, apesar de ser um técnico novo, é um cara experiente no futebol. Ele, por exemplo, quando perde para a LDU, mestre, ele fala assim, ó, porque o time talvez teve volume de jogo, ele fala, mas pelo menos nós vencemos o segundo tempo por 2-1. Aí, ontem ele ganha por 3-0, ele vem para a coletiva e fala, nós vencemos hoje, mas nós estivemos mais perto de tomar o gol. Você venceu, Diniz, pelo amor de Deus, velho! Você venceu! Importa é vencer, eu não entendo. Quando ele perde, ele fala, poxa, nós ganhamos o segundo tempo. Aí ele ganha e fala, mas nos outros jogos a gente teve mais perto de ganhar. Mas comemora, Diniz, ganhou, cara. A vitória é muito importante. Vibra! Só a vitória vai dar consistência e possibilidade de você executar o seu trabalho, as suas ideias que são boas, mas que até aqui não vingaram. Então a vitória é importante. Foi importante a volta, sim, do Bruno Alves à zaga. Não deu certo ali o Pelé. Não deu certo o Léo Pelé. Foi uma ideia, Pelé não deu certo? Pelé? Pra você ver como é que é, né, mestre? Sabe? É por aí o caminho. Deixa eu falar uma coisinha. Claro. Diniz, parabéns, viu? Continue assim. O mais importante é a performance. O resultado é consequência. Ele vem depois. Ele vem como consequência da performance. Se não vem a consequência, mestre... Se não vier a consequência... Um abraço pro gaiteiro. Não tem... esse problema de derrubar técnico... Acontece o seguinte, toda a vida, todo torcedor, e o torcedor, ele é, antes de tudo, um acerebrado. Ele não tem cérebro, ele tem coração. É isso. Ele torce, é isso. Sabe? Mas acontece que o futebol exige... É acéfalo, né? Mas o futebol é feito para quem, mestre? É para o torcedor, mestre. O futebol é feito para o torcedor e o torcedor... O futebol é feito para o futebol. O torcedor é que veio depois. Primeiro nasceu o futebol. Não existe futebol sem torcedor, Não, existe. Nós estamos vendo aí. Mas... Nós estamos vendo. O torcedor não está no estádio. Torcida. O torcedor está nos vendo aqui. E, aliás, está fazendo um bem danado, porque times que não ganhariam contra o adversário, porque o adversário teria mais torcida, estão ganhando porque não tem torcida. O senhor é contra a torcida, mestre? Eu não gosto. Torcedor, não gosto. O conceito de torcedor, eu não gosto. Torce. Eu prefiro as coisas claras, evidentes, vistas, interpretadas. O senhor é um lorde, mestre. O senhor é um lorde, está correto. Eu não me surpreendo com isso. Eu não sou lorde. O senhor gosta do espetáculo. Eu sou um italianinho do Brás. Não tem nada de lorde. Não. Culturalmente, o senhor gosta do espetáculo, do glamour. Gosto do espetáculo. Sim. E qualquer torcedor gostaria de que seu time jogasse bonito e vencesse. Mas mesmo quando não vence. Nós temos um exemplo da Copa de 82. Mestre, não vem com esse papo do Celso Cardoso. Um ponto na curva, mestre. Celso Cardoso que falou, eu prefiro 1000 vezes a seleção de 82 do que a seleção de 94, foi, 94. Mestre, mestre, imagina, se puder jogar bonito, aliado à vitória, ótimo. Se não puder, precisa vencer, mestre. Eu sou tetra. O torcedor, meu pai ficou chorando na 82. Sempre torce, retorce, distorce. Futebol é uma competição, mestre.
é uma competição, mas é um espetáculo. É por isso que ele existe. É por isso que ele tem a dimensão que tem, porque é um espetáculo. Porque se fosse uma corrida, não tinha a dimensão que tem. Se fosse um salto à distância, não tinha a dimensão que tem hoje. Se fosse qualquer outro tipo de competição, não teria dimensão. Nem mesmo os jogos como basquete, o coletivo, não tem a dimensão que o futebol tem. Por quê? Porque o futebol, ele é, antes de tudo, uma arte de desafiar uma lei que até hoje não foi revogada. Qual? A lei da gravidade. Você joga de pé com o pé. E precisa colocar a bola lá dentro. Se não colocar a bola lá dentro, se jogar do lado de fora, não adianta nada, mestre. A arte se completa com a bola na rede, mestre. A arte está na origem, filho. Isso é consequência. Mas é que nem sempre as coisas... fazer as pessoas entenderem. Bom, tudo bem. Depois de amanhã, tem estreia da Seleção Brasileira nas eliminatórias e o Neymar segue como dúvida. José Paes conta pra nós o que o técnico Tite está arrumando para esse jogo. Fala, Mi, um beijo para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. A seleção brasileira está treinando nesse momento lá na Neoquímica Arena, Casa Corintiana, palco da partida de amanhã contra a Bolívia, às 9h30 da noite, a estreia do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Hoje o técnico Tite concedeu entrevista coletiva e ele confirmou: Casemiro será o capitão da seleção brasileira amanhã, lá no estádio do Corinthians. E essa situação, até por não ter o Dani, ela fica sem uma determinação, não vou colocar. Para esse jogo, especificamente, é um dos capitães, uma das lideranças que a gente tem, o Casemiro. A grande ausência no treinamento de hoje foi o nosso craque Neymar. Ele deixou a atividade de ontem ainda no aquecimento, depois de sentir um probleminha nas costas, e vai ser dúvida até momentos antes da partida de amanhã. Ele teve uma pequena melhora de ontem para hoje, mas é importante nós considerarmos que não temos ainda nem 24 horas da dor mais intensa e vamos aguardar a resposta dele para que possamos amanhã, então, passar uma posição mais definitiva para o Tite. Caso o camisa 10 não jogue, o técnico Tite já tem mais ou menos definido o substituto para o jogo diante dos bolivianos. Esperamos e contamos, o doutor está aqui para revelar as possibilidades de aguardar, não tendo Everton Ribeiro também. O Brasil vai a campo nesta sexta-feira, então vamos lá com o Everton no gol, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodge, Casemiro, Douglas Luiz, novidade, e Felipe Coutinho, Everton Cebolinha, Everton Ribeiro ou Neymar e Roberto Firmino. Dá para ganhar da Bolívia amanhã? Aqui? É. Claro que dá. Mas não é um time ideal. O futebol que o Brasil apresentou depois das eliminatórias anteriores e tal, não convence ninguém, não está legal. E não muda o braço da viola o nosso querido Tite, ele continua com a mesma visão de jogo e tal. A vantagem que nós temos, o Coutinho voltou a jogar bem, pelo menos lá no Barcelona, o Neymar vai estar... se jogar, né? Parece estar com dores e tal, mas o Neymar está jogando muito bem no PSG. Nós temos todas as condições para ganhar da Bolívia, mas é um absurdo que se faz com a seleção brasileira. Eu sou de um tempo que a seleção se reunia para fazer um amistoso 2 semanas antes, ia para um balneário, treinava todo dia, até as televisões transmitiam direto os treinos todos os dias e tal. Hoje, o Brasil parava. Reunia a seleção brasileira, o Brasil parava. Agora há pouco, o nosso querido diretor do programa diz assim: vocês vão querer falar sobre a seleção brasileira? Você vê o nível que o futebol, a seleção brasileira caiu. Ninguém toma conhecimento. Primeiro treino do jogo. O jogo com a Bolívia é Copa do Mundo. As eliminatórias pertencem à Copa do Mundo. Começa agora a Copa. Foi fazer o primeiro treino 3 dias atrás, antes do jogo, 3 dias antes do jogo. É descompromisso. Sabe, é uma incúria total, é um desprezo total pelo signo maior do futebol brasileiro, aquele que
Pô, deu 5 títulos, é o maior futebol. O futebol brasileiro, ele é reconhecido no mundo inteiro como grande. Que triste. Virou um... Não, assim, eu vou assinar embaixo o que disse o mestre, especificamente, né, concordando praticamente com tudo que ele disse, mas o mais importante é isso. O jogo de amanhã não está sendo dado a devida importância. É a trajetória da Copa do Mundo. A gente não pode dormir na soberba de 5 títulos, porque senão daqui a pouco nem classifica. Então o jogo de amanhã é muito importante, sim. E agora, veja bem, antigamente, havia só 3 países que brigavam pela posição, que eram o Brasil, Argentina e Uruguai. Hoje, esses times cresceram muito, os outros times cresceram muito. Está todo mundo no bolo. A Venezuela, por exemplo, que era um saco de pancada de todo mundo, Equador, sabe? Bolívia. Esse, não tem mais bobo. Hoje cresceram muito. É verdade, não tem mais. Tá bem nivelado, né, mestre? E outra coisa da seleção que o Chico Lang falou aqui ontem, que não dá para conhecer mais ninguém direito ali na seleção brasileira, né? Isso tem a falta de identificação do torcedor com a seleção. Recados pelo WhatsApp, roda aí. A pressão do Lucha é certa. Ele tem um time bom na mão, mas não joga bem. Um beijo, Michele. Um beijo, amigos da Gazeta. Miguel do Piranga. Tchau. Boa noite, pessoal do Gazeta Esportivo. Olha, eu acho que essa pressão em cima do Luxemburgo, eu acho que tem um pouco de razão, porque ele tá mexendo no time assim, às vezes mexe errado, então eu acho que sim. João aqui da Zona Sul. Boa noite. Boa noite, Michele. Juliano aqui de Santo Amaro. Tem que pressionar o Luxemburgo, sim. Tem o segundo melhor elenco do Brasil. Tá jogando nada o Palmeiras. Abraço! Abraço, Miguelzinho, todos os nossos telespectadores. Silvestre, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver ao vivo da Academia de Futebol do Palmeiras pra falar do Parmeira, que já tá de olho no Choque Rei de sábado, né, Silva? Sábado, Michele, 19 horas, Allianz Parque, aqui pertinho da academia. Eu já estou escalado pelo professor Celso Cardoso para acompanhar esse duelo pelo Campeonato Brasileiro. Um confronto direto, né, Michele? Porque o Palmeiras está lá em cima, o São Paulo recuperou a 3ª posição, o Palmeiras caiu para 5º. É aquele chamado jogo de 6 pontos, ainda mais tratando-se de campeonato por pontos corridos. Boa notícia para o professor Lucha, Michele. Treinamento de hoje aqui teve normalmente correndo atrás da bola Luiz Adriano e Lucas Esteves. O Luiz Adriano, até então era o centroavante titular, se machucou faz algumas rodadas, problema muscular, já vinha treinando nessa semana, se recuperando bem e treinou normalmente hoje. O Lucas Esteves, mesma coisa, vinha de um problema muscular, o menino prata da casa, revelado aqui, jovenzinho, ainda não jogou nesse ano e de repente vai fazer a estreia dele, como já até antecipou o Luxemburgo na coletiva de ontem. Obviamente vai depender do trabalho de amanhã, porque é amanhã que o Luxa aqui dentro, com portões fechados, é claro, vai montar, desenhar o porco, desenhar o Parmeira, como você disse, para o clássico contra o São Paulo. Importante, principalmente o Lucas Esteves, por conta do Vinha, né? O Palmeiras não tem lateral esquerdo, tanto que improvisou ontem. Então é isso, Michele. Os 4 que estão a serviço das seleções continuam de fora: o Everton, Menino, Gomes e Vinha. Um beijo, boa noite. Beijo, boa noite, Silvestre. Brigadão. Beijo pra Maria. Olha, Jonas Campos de volta do Parque São Jorge. Corinthians não tá conseguindo vencer em casa e agora tem uma sequência fora de casa. Que situação, Jonas? Jones? Michele, pois é, sequência braba desse Corinthians, que agora, daqui pra frente, tem 3 jogos dificílimos nesse Campeonato Brasileiro, viu, Mi? Corinthians tem 2 compromissos fora de casa, Ceará no domingo, na quarta-feira da semana que vem o Atlético Paranaense e depois, para completar a sequência, ainda tem na Neoquímica Arena ninguém mais, ninguém menos do que o Flamengo. Pois é, sequência dificílima e ontem, após o clássico, líderes do elenco corintiano chamaram a responsabilidade no vestiário para fazer um motivacional ali com o restante do grupo, principalmente para embalar esse elenco corintiano para os próximos 2 compromissos fora de casa, como eu disse, contra Ceará e Atlético Paranaense. Olha só. Não baixa agora. Agora nós temos que ser mais galo ainda. Agora você tem que ter mais personalidade, não tá jogando, ganhando. Temos 2 jogos fora de casa e nós vamos para ganhar os 2. Se não é para ganhar, não vamos perder. Quantas
presente saiu para pressionar os caras, não roubou, pumba, falta. Coragem, coragem. Vamos continuar com essa coragem, independente de quem esteja jogando, pra gente conseguir essa vitória. É isso, ó, para encerrar minha participação aqui, Michele, se liga só na terceira camisa do Timão que foi lançada aí, terceiro uniforme, inspirado no Corinthians Casuals, né? Clube inglês que inspirou o batismo do Timão. Tem gente, né, os mais críticos, dizendo que a camisa é mais feia que o futebol que vem sendo apresentado pelo time dentro de campo. O que vocês acharam desse modelito aí? Nossa, o que vocês acharam? Eu não gostei, nada a ver. Se tinha um momento para não se lançar uma camisa, era agora, né? Ainda mais uma camisa horrorosa como essa. Nossa Senhora. Os caras fizeram marketing para fazer isso. Parei, vai. Aliás, esses jogadores que estão aí deveriam jogar com esta camisa e não com a camisa do Corinthians. Porque este futebol que os jogadores estão apresentando é para esta camisa. Está para esta camisa o futebol. Não é, mestre? Eu fico pasmo. Como é que tem esse pessoal, empresas multinacionais, designers premiados e tal, para eles fazer isso aí? Fazer essas uma cruz azul. E o pior, hoje o futebol vive na televisão. Cadê a camisa? Dá para pôr aí? Nossa, pelo amor de Deus. Aí você olha o número nas costas. Você não enxerga o número. Você não enxerga o número. Mas é uma coisa tão absurda quando se fala em marketing. É um negócio... Gente, creiam, pasmem, esta é a terceira camisa do Corinthians. É o Wagner Love? Não é o Wagner Love que está usando, não. Um rapaz ali, um inglês, baseado num time inglês. Mas essa camisa, nossa, aquela roxa era bem melhor do que essa. Eu não conheço, tem um time inglês que tem isso aí, não. Eu conheço time um italiano. Olha, último contato, Marcelo Bazejo, direto do CCT da Barra Funda. Tá chovendo aí, Bazejo? Nessas mudanças climáticas do Fernando Diniz, será que o Brenner vai ter uma sequência a partir de agora? Diga aí. Por enquanto não está chovendo, mas a gente pegou a capa, estamos protegidos, mas eu acho que não vai chover até o final do nosso link. O Brenner, que está nas graças do torcedor São Paulino, caiu nas graças dos tricolores após o jogo de ontem, marcou 2 gols, deverá ser mantido como titular do São Paulo. Já o Gabriel Sara, que também teve uma ótima atuação, fez um gol, teve assistência também do menino, não ficará à disposição para o clássico contra o Palmeiras, tomou o 3º cartão amarelo, terá de cumprir suspensão. Ao menos o Fernando Diniz contará com o retorno de Luciano. Pois é, o Luciano, um dos jogadores mais decisivos do São Paulo nos últimos jogos, volta, deve formar a dupla de ataque com o Brenner. O São Paulo que vai encarar o Palmeiras com desfalques super importantes. Além do Gabriel Sara, não terá o Juan Fran, como a gente noticiou um pouco mais cedo. Também não terá o Hernanes, que recentemente sofreu lesão, o Lisiero, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo, e o Valls e o Rojas, esses sim, já se recuperam há muito tempo. O torcedor já não conta com eles há muito tempo. Palmeiras aí também tentando buscar a vitória contra o São Paulo para dar uma amenizada na pressão em cima do Luxemburgo. Vamos ver se o São Paulo quebra o tabu no Allianz Parque dessa vez. O que vocês acham, amigos? Dessa vez vai? Devolvo para vocês aí no estúdio. Vai ou não vai? Rapidinho. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, desfalque mesmo é o Daniel Alves, que não está jogando desde que voltou, né? Mestre, sim só ou não? entra em campo, mas... Isso é verdade. Beleza. Bom, vamos para a nossa enquete. A pressão em cima do Vanderlei Luxemburgo é válida? Sim ou não? A maioria respondeu que não, 54% dos votos. E ninguém falou do Luan. Que o Luan o quê? Deve ser rescindido o contrato? Sim ou não? Se o Luan deve... Não, lógico que não. Amanhã vai ser a enquete. Aqui o Vinícius autorizou. Ele põe de novo lá para votar. Só eu votei. Ó, amanhã tem mais. Mestre, beijo. Sigam as nossas redes sociais no Gazeta Esportiva. Minha rede social, Instagram, @MicheleJanella. Tchau, Garrafa. Tchau, mestre. Vamos ficar mais um pouquinho. Ó. Tchau. Valeu. Tchau, galera.